ao vento vai, a flor da terra vem, gira o pulso gira, revira, vira. Lara, 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 gira o mundo e volta pra cá. Lara, 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 segue o pulso do meu cantar. Lara, 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 minha música é o meu sonho. Olá! Nós somos o grupo Poesia no Espaço. O meu nome é Letícia Quioqueta, mas você pode me chamar de Lelê. E o meu nome é Luiz Aranha. Nós contamos e cantamos histórias porque somos apaixonados por elas. Mas tem tanta história no mundo, não tem? Lu, por que a gente conta as histórias que a gente conta, hein? Porque elas tocam o nosso coração. Porque elas sentam para conversar com a nossa alma. É mais ou menos por isso. Hoje contaremos um conto cigano. Uma história com muita música, poesia e sonho. Em uma casa muito bonita, cercada por um bosque enorme, viveu há muitos anos um barão que era viúvo. Esse homem, muito rico, com muitas propriedades, tinha 3 filhas. A mais velha delas se chamava Dronha. Tá olhando o quê? Tô com cara de pavê? Melhor você ver com quem vai se meter. Eu, se fosse tu, não ia pagar pra ver. As pessoas ficavam espantadas com ela. Dronha, além de ser muito feia, com uma boca imensa e dentes pontiagudos, era muito mal-humorada. Todas as palavras que saíam da sua boca eram secas, ríspidas, agressivas. Ela não tinha paciência com nada e nem com ninguém. A filha do meio se chamava Catina. Sua aparência era tão feia quanto a da irmã mais velha, mas ela não era tão má, não. Era mais sonsa mesmo. Tá olhando o quê? Tô com cara de soufflé. Melhor preparar meu petit comité. Eu, se fosse tu, ia já pra lá fazer. Mas além de sonsa, Catina era preguiçosa e muito impaciente. Maltratava todo mundo e quando queria uma coisa, obrigava as pessoas a fazerem as suas vontades imediatamente. Ô duplinha de irmãs, hein? Já a filha mais nova, a caçula, era exatamente o oposto das irmãs mais velhas. Seu nome era Leila. Leila era linda, querida, delicada. Não havia ninguém que não gostasse dela. Tá olhando o quê? Rosa bonita vai nascer. Melhor regar pra logo florescer. Eu, se fosse tu, dava amor pra ela viver. Leila também era meiga, era doce, queria o bem de todos à sua volta. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta? Então, era a Leila. E por Leila ser assim uma pessoa tão especial e tão maravilhosa, a situação de suas 2 irmãs, nada maravilhosas, deixava a coisa mais contrastante. O barão, por exemplo, não conseguia esconder a predileção por sua filha mais nova. O mesmo acontecia com todos os garotos do povoado, todos os rapazes da região. Eles vinham sempre pedir Leila em casamento, o que deixava o barão numa situação um tanto quanto delicada. Por mais que o barão quisesse o bem de Leila,
ele também queria o bem de suas outras filhas. Por isso, ele criou uma regra. Minha filha Leila só poderá se casar depois que Dronha e Catina se casarem. Mas você acha que adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Ninguém queria casar com as duas. Dronha e Catina resolveram então tomar uma atitude. Pai, viemos pedir que não deixe mais Leila ir conosco aos bailes. Todos os moços só olham para ela, só querem ficar com ela. É, pai, desse jeito a gente nunca vai ter chance. Agora o pai entendeu. Fazia mesmo sentido. Então ele resolveu criar outra regra. A partir de agora, vocês irão a todas as festas sozinhas. Dronha e Catina ficaram muito felizes e foram correndo contar para Leila a decisão do pai. Mas Leila nem se importou com aquilo. Ela sabia que as irmãs viviam aquele conflito e não queria atrapalhar, pelo contrário, só queria ajudar. Então ela aceitou tranquilamente ficar em casa enquanto as irmãs saíam para se divertir. Mas nas festas, as irmãs não se divertiam tanto, não. Elas ficavam a festa inteira sentadas nas cadeiras. Ninguém falava com elas, ninguém as convidava para dançar, ninguém nem olhava para elas. Aliás, se alguém olhasse assim, por acaso, desviava o olhar e saía correndo. Mas elas não desistiram facilmente e continuaram frequentando todos os bailes, dia após dia, para ver se a sorte soprava para o lado delas. Mas nada. Dronha e Catina continuaram culpando a irmã Leila pela má sorte, e aquela raiva foi crescendo dentro delas, dia após dia. Certo dia, Dronha teve um plano. Chamou Catina e disse que elas duas, juntas, precisariam encontrar uma maneira de se livrarem de Leila. Catina achou aquela ideia totalmente absurda. Disse que não faria nada contra sua irmã e que não era para Dronha contar com a sua ajuda. Dronha, então, sem a ajuda da irmã, mas decidida, resolveu agir sozinha. No dia seguinte, convidou Leila para ir dar uma volta no bosque. Elas foram caminhando e conversando, caminhando e conversando. Foram entrando no bosque, caminhando e conversando. Quando então chegaram até a beira de um precipício, um enorme precipício. Leila então disse: "Nossa, que lugar perigoso! Eu nunca vim aqui, eu nem sabia que esse lugar existia. Imagina se alguém cai lá embaixo. Ai, que perigo! Só de pensar isso já morro de medo." E que tal morrer mesmo? Quando Leila estava caindo no precipício, no meio da queda, ela conseguiu se agarrar a um galho de uma árvore. Era uma árvore de zimbro, típica daquela região. Ela ficou ali agarrada àquele galho, tentando não cair. Mas o galho não resistiu e então ela, agarrada àquele ramo da árvore de zimbro, despencou no abismo. Dronha, então, olhou para baixo do desfiladeiro. O desfiladeiro era tão alto e tão íngreme que não dava para ver o final. Então ela esticou os ouvidos e ouviu um silêncio sepulcral. Depois disso, Dronha voltou para casa satisfeita, confiante de que tinha feito o necessário e de que agora em diante a sua vida iria mudar. No dia seguinte, o barão, preocupado com Leila, mandou que os seus empregados vasculhassem toda a casa, depois toda a redondeza e depois mais adiante. Todo mundo procurou por Leila durante dias e noites, sem notícias.
o barão ficou muito triste e viveu um luto profundo. Enquanto isso, lá embaixo no precipício, o corpo de Leila se decompunha, misturado às folhas, à terra, à areia, às pedras. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. Vocês se lembram que quando ela caiu, ela estava agarrada a um galho de uma árvore de zimbro? Pois esse ramo começou a se enraizar naquele solo fértil e úmido. E 2 anos depois, surgiu ali uma árvore que cresceu muito rapidamente. Ela foi crescendo, cresceu tanto que chegou até lá em cima, lá na beira do precipício. Quando os ventos sopravam nas folhas dessa árvore, os galhos emanavam uma canção, uma música diferente, que parecia muito ser uma canção cigana. Aquí estoy, con mi alma en la tierra, clamando mi dolor. Raíces establecí y de este suelo florecí. Trago el viento mi tormento, en un grito este lamento, que fuerte está en este cantar. Ojos secos, dientes cortantes, mujer mala sin corazón, quiso sacarme la vida, pero mi alma sigue viva, mi alma sigue viva. Atraído por aquela música, o jovem Lavuta deixava o seu rebanho e vinha até perto da árvore. Sentava-se, colocava o seu violino numa pedra ao lado e ficava ali, escutando. Lavuta era um jovem cigano e tocava violino tão bem que todos ali na região diziam que paravam o que estavam fazendo para ouvir Lavuta tocar. Diziam alguns que até os animais paravam e vinham na direção do jovem pastor para ouvi-lo. Sempre que Lavuta estava pastoreando as suas ovelhas e ouvia o chamado da árvore, ele abandonava as ovelhas, ia para o penhasco, sentava-se, pegava o seu violino, colocava sobre o ombro e acompanhava aquela triste melodia que a árvore de zimbro entoava. O violino de Lavuta já estava todo machucado, com batidas, arranhões, de tão velhinho que ele estava e de tão tocado que ele tinha sido ao longo de tantos anos. Mas Lavuta não se importava. Ele gostava tanto do seu instrumento como se gosta de um velho amigo. Um dia, quando Lavuta estava tocando ao lado da árvore, o arco de seu instrumento quebrou. Lavuta, então, depositou o instrumento numa pedra, pegou o arco para examinar melhor o que tinha acontecido. Nesse instante, o violino de Lavuta escorregou pelo desfiladeiro e caiu lá embaixo. Lavuta até tentou pegar o seu violino, mas não deu tempo. Lavuta não pôde acreditar. Aquele violino era a coisa que ele mais amava nessa vida. Ele ficou tão triste, que chorou. Chorou muito, muito. E quando não tinha mais forças de tanto chorar, acabou deitando ali mesmo e dormiu, com o rosto na terra. Então, Lavuta teve um sonho. No sonho, ele estava ali, sentado ao lado da árvore, quando ele ouviu uma melodia
uma melodia triste e que parecia vir do seu próprio instrumento, do seu violino. La puta con tu instrumento toque al mundo este lamento y a todos pueda informar. Ojos secos, dientes cortantes, mujer mala sin corazón, quiso sacar la vida, pero mi alma sigue viva, mi alma sigue viva. A música falava a língua dos ciganos. E como Lavuta também era cigano, ele entendeu tudo. A música pedia para Lavuta tocar o seu instrumento e contar a todos que uma mulher má, de dentes pontiagudos e cortantes, tinha-lhe tirado a vida. Ainda no meio do sonho, o pastor de ovelhas pensou que não poderia tocar mais o seu instrumento, pois ele havia caído no abismo. E então ele escutou novamente a voz. A voz dizia para que ele cortasse a ponta da árvore e fizesse com a madeira um novo instrumento para si. Assim que Lavuta acordou, ele lembrou-se direitinho do sonho, com todos os detalhes. Mas então ele pensou que tinha sido só um sonho. Tinha sido um sonho muito real, mas ainda assim só um sonho. Então, ele terminou o seu dever, recolheu todas as ovelhas e depois disso retornou à sua casa. Lavuta, nessa noite, estava muito triste e muito cansado, então rapidamente ele adormeceu. Então, ele teve outro sonho. Nesse sonho, ele via uma linda jovem entrar pelo seu quarto com um violino em suas mãos. Então, ele percebeu que era o seu próprio violino que ele recebia. E então, ela disse: Toque tu violín y después lo rompa contra la mesa. Si lo hicieres, seré tu mujer. Era para Lavuta tocar o violino e depois quebrá-lo sobre a mesa. Se ele fizesse isso, aquela linda mulher se casaria com ele. E então, depois disso, Lavuta acordou. Lavuta sabia que tinha sido outro sonho, mas tinha sido tão intenso, tão real, que agora ele resolveu dar mais atenção a ele. Decidiu que seguiria a instrução do sonho. Foi até a beira do precipício, cortou um pedaço da árvore de zimbro, voltou para sua casa e passou o dia inteiro trabalhando na madeira, esculpindo e moldando aquela madeira. E no fim do dia, tinha em suas mãos um belíssimo violino. Assim que ele colocou o violino sobre o ombro e levantou o arco para começar a tocar, aqui estou. O violino começou a tocar sozinho. Era a mesma canção que apareceu em seu sonho, a canção cigana. Aquela música tocava tão alto que um empregado do barão, que passava perto da casa de Lavuta, ouviu aquela melodia e ficou curioso. Tocou a campainha e entrou para descobrir quem cantava aquela melodia. Lavuta disse-lhe que era uma longa história, mas o homem quis de fato saber. Então, Lavuta contou-lhe tudo. Contou-lhe de que seu violino havia caído no precipício, contou-lhe de seus 2 sonhos e contou-lhe também que havia feito um novo violino com a madeira daquela árvore e que agora este mesmo violino tocava sozinho aquela música cigana. O empregado ficou mesmo impressionado com aquela história e perguntou se Lavuta conhecera a falecida mulher do barão.
Lavuta respondeu que não tivera oportunidade de conhecê-la. Então, ele lhe contou que ela era cigana e sugeriu que eles fossem até o barão lhe mostrar esse violino que tocava e cantava essa canção cigana. Talvez ele pudesse entender o sentido daquelas palavras. Lavuta concordou. Então foram até a casa do barão. Quando lá chegaram, Lavuta colocou o violino sobre o ombro e vocês já sabem o que aconteceu. Ojos secos, dientes cortantes, mujer mala sin corazón, quiso sacar la vida, pero mi alma sigue viva, mi alma sigue viva. O barão arregalou os olhos. Ele reconheceu na hora a voz de sua filha Leila. Ele então procurou pelo salão, por todos os cantos do salão, mas não teve sucesso. Já a letra daquela canção cigana, ele entendeu muito bem. Aquela mulher má, de dentes pontiagudos e cortantes, só poderia ser a sua filha mais velha, Dronha. O barão então pediu para que os guardas trouxessem a sua filha ao salão. Ela, sem alternativas, acabou confessando o que tinha feito. Magoado, decepcionado e horrorizado, o barão expulsou suas duas filhas, Dronha e Catina, de sua casa. Mesmo que Catina não tivesse tomado parte no acontecimento, ele considerou que ela também era cúmplice daquele terrível ato. Enquanto isso, Lavuta tinha voltado para sua casa e estava lá com o seu violino mágico nas mãos, pensando sobre a última indicação do sonho. Sim, ele deveria quebrá-lo sobre a mesa. Ai, mas ele ficou em dúvida. Deveria quebrar aquele violino? Então, ele respirou bem fundo e sentiu o que precisava fazer. Nesse mesmo instante, Leila, aquela linda jovem, apareceu aos olhos de Lavuta, em carne e osso mesmo, e ainda por cima trazia nas mãos o violino dele, brilhante, novo, com cordas novas, todo consertado. Então, Leila sentou-se ao lado do rapaz e contou para ele toda a sua história. Lavuta ouviu Leila com muita atenção. Leila contou que sua mãe era cigana e conhecedora das artes da magia. Quando seu pai a conheceu, ele ficou encantado com a sua beleza e se apaixonou por ela, e ela por ele. Mas antes deles se casarem, a cigana foi amaldiçoada por um espírito que a queria só para ele. O espírito determinou que todas as filhas da cigana seriam feias e más. E foi isso que aconteceu. Como a gente viu lá no início da história, Dronha e Catina não eram boas moças. Pois depois de Dronha e Catina, a cigana foi novamente ao espírito implorar para que ele a libertasse do feitiço. Depois de muita insistência, o espírito acabou aceitando o pedido da jovem, mas com uma condição: que depois de ter a nova criança, a terceira, ela então deixaria este plano para ir viver com ele em outro lugar. Esse espírito era mesmo obcecado por aquela mulher, uma paixão doentia. Leila, sua filha, sabia que sua própria vida
tinha custado a vida de sua mãe. Mas a história não acaba aqui não. Quando Dronhe empurrou Leila no precipício, a alma da mãe de Leila se transformou naquele galho de zimbro que ela agarrou em sua queda. Ela morreu agarrada àquele galho de zimbro, ou também poderíamos dizer, agarrada à mão de sua mãe. E quando ela nasceu em árvore, Leila nasceu do corpo de sua mãe. Ah, e tem mais uma coisa. Leila só poderia retomar a sua forma humana se algum homem transformasse a madeira daquela árvore em seu instrumento mais amado, em seu objeto mais amado. E foi exatamente isso que Lavuta fez, transformando o pedaço de zimbro em seu violino. Depois de contar toda a sua história a Lavuta, ela ainda afirmou que tinha certeza que Lavuta seria o único homem capaz de trazê-la de volta. O único homem do mundo. Por isso ela apareceu em seus sonhos. Agora Lavuta tinha entendido tudo. Mas ele disse que ainda se lembrava de uma certa promessa que ela fizera no sonho. E sim, Leila cumpriria a sua palavra, se casaria com Lavuta. Mas antes disso, ela lhe perguntou se ele gostaria de experimentar o seu antigo, novo violino. Assim que Lavuta se preparou para começar a tocar, aqui estou, como antes, o violino começou a tocar sozinho, a mesma melodia do sonho. E deste suelo floresci. O pai de Leila, atraído pela música que vinha daquela pequena casa, entra na casa de Lavuta e vê sua filha Leila, viva, em carne e osso. Leila então explica ao pai que foi Lavuta que a trouxe de volta à vida. Olhando Lavuta e a filha, o barão percebe a intenção do jovem e como é pura a ideia de casar-se com a filha, e acaba abençoando a união. Leila e Lavuta então se casaram em uma linda festa e foram muito felizes. Tiveram filhos, uma vida próspera e com muito amor. E essa história foi sendo contada de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha, de tia para sobrinho, de amigo para amiga, até chegar a nós aqui hoje em 2020. Se você gostou, conte essa história por aí, para que ela possa ser ouvida pelos seus filhos, netos, bisnetos e filhos dos seus bisnetos. Esse foi o conto O Violino Cigano, um conto de tradição oral. Nós contamos aqui a nossa versão. Conta a sua também. Muito obrigada a todos e a todas pela presença. Marquem na agenda, pois semana que vem a gente volta com mais história. Até mais!